a Silvana Salerno fala com tranquilidade de quem conheceu o mundo. Ao longo de várias viagens, esquadrinhou a América Latina, a África e a Europa. Talvez em razão das tantas andanças, de tanto valor à cultura popular brasileira e às suas lendas, pelas quais é apaixonada desde criança. O amor pela cultura de seu povo transparece em Viagem pelo Brasil em 52 histórias, publicado em 2006, pela Companhia das Letrinhas. E a obra também contempla o olhar de viajante desbravadora que a autora sempre cultivou. É que Silvana convida o leitor por uma excursão às 5 regiões do país, mergulhando em suas lendas e seus personagens folclóricos. O livro começou a ser pensado em 2002, quando a autora levou à então editora da Companhia das Letrinhas, Lilia Schwartz, o projeto de uma publicação que apresentasse o Brasil às crianças. Lilia abraçou a ideia e sugeriu que Silvana botasse o pé na estrada. Assim, a escritora precisou de sua expertise de viajante para esmiuçar cada região do país. Pesquisando junto a etnógrafos e antropólogos que coletavam as histórias de cada localidade. Além disso, a autora não deixou de ouvir o povo. Se enfiou em festas populares e manifestações culturais, além de ter mergulhado nas obras de Câmara Cascudo, Silvio Romero, Mário de Andrade, Darcy Ribeiro e dos irmãos Vilas Boas. O livro é mesmo um caldo de Brasil. A escritora narra desde histórias folclóricas mais disseminadas, como do Curupira, da Iara, do Saci-Pererê, do lobisomem e do boitatá, até de personagens menos conhecidos, como a Bruxa da Ilha, a Princesa de Jericoacoara e a Moura Torta. Silvana também traz lendas como a história do Guaraná, a origem da Vitória Régia e o motivo da tristeza do Tuiuiu. A autora contempla ainda olhares populares sobre personagens históricos, como Padim Cissô, o Padre Cícero. Padim Cisso. Padim Cisso. Sim. Como é que é? Padim Cisso. Padim Cisso. Padre Cícero, Lampião e o Quilombo dos Palmares. Cada história é acompanhada de notas explicativas sobre a cultura ou a história dos lugares. Em alguns casos, tive que fazer adaptações. A história da Bruxa da Ilha, por exemplo, foi trazida a Florianópolis no século XVIII pelos açorianos. Eu escrevi uma história mais contemporânea, contou Silvana. No caso de Iemanjá e da Princesa de Jericoacoara, havia a lenda, mas não a história. Eu inventei uma história, disse. Em 2007, Viagem pelo Brasil em 52 histórias ganhou o prêmio Figueiredo Pimentel, melhor reconto, da Federação Nacional do Livro. Infanto Juvenil FNLIJ. Mas para a autora, o principal reconhecimento vem dos leitores. A publicação vem sendo adotada em sala de aula por escolas de todo o país. O gosto de Silvana pela cultura popular e sobre o Brasil remonta à infância. Aos 8 anos, ganhou uma publicação sobre a Amazônia e ficou encantada. Eu tinha isso dentro de mim, mas esse livro sobre a Amazônia foi uma abertura, resumiu. Naquela época, o gosto pela leitura já era familiar à menina. Apaixonado por livros, o pai de Silvana mantinha uma biblioteca na sala, bem acessível, em que ela podia desfrutar da obra que lhe aprouvesse. Nas férias eu lia de tudo. A coleção de Os Três Mosqueteiros, todos os contos brasileiros, tudo do Érico Veríssimo, relembrou. Nessa fase, a garota gostava de brincar de ser professora. E numa dessas ensinou o filho do quitandeiro a ler. Moradores do bairro Paraíso, em São Paulo, um dos principais passeios de pai e filha na época era caminhar até a livraria siciliana, que ficava a uma esquina da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Ali, Silvana foi criando uma relação muito especial, quase íntima com os livros. Dava-lhes lugar de destaque. Esses passeios ocorreram dos 10 aos 14 anos. A gente ia olhar os livros todas as noites. Meus primeiros, Cortázar e Garcia Marques. Comprei lá, contou. Porque gostava de escrever, Silvana acabou optando pelo jornalismo. Ainda durante o primeiro ano do curso, na Escola de Comunicação e Artes, ECA, da Universidade de São Paulo, USP, venceu um processo seletivo com mais de 1000 candidatos e começou a trabalhar como revisora da editora Abril.
Nas aulas, conheceu o colega Fernando Nuno, que também era escritor e músico. A afinidade virou romance e logo se casaram. Silvana tinha então 19 anos e estava só no 2º ano da faculdade. O Fernando também trabalhava na Abril. Eu precisei me demitir, porque não poderia ter relacionamento entre os funcionários. Comecei a fazer vários freelancers, o que também me abriu muitas portas, disse a escritora. Com o diploma em mãos, o casal fez um mochilão pela América Latina. Nem bem voltaram, Silvana e Fernando decidiram fazer uma nova viagem, desta vez mais longa. Em 1975, embarcaram com destino a Dakar, no Senegal. Ficaram 2 meses em território africano, imersos na cultura local. A experiência serviria para o livro África, Contos do Rio, da Selva e da Savana, lançado em 2015 pela editora Girassol. Chegaram a ser convidados para se tornarem correspondentes internacionais na guerra de Guiné-Bissau, mas declinaram. Optaram por seguir para a Europa. Eram os anos 70 e tinha muita coisa acontecendo. Uma efervescência política, uma questão de independência e de mudança de costumes muito radical. Era quase como um sonho. Porque era tanta coisa acontecendo, disse Silvana. A gente voltou porque tínhamos acumulado informações demais. Precisávamos de um tempo para decantar aquilo. Aí, voltei a trabalhar como jornalista, contou. Eu tinha encontrado 2 meninas e passei a andar com elas. Fomos presas porque estávamos com o folhetinho da missa, disse Silvana. A jornalista virou a página, passou a trabalhar como freelancer na Folha de São Paulo e em seguida voltou ao quadro da editora Abril. Lá, começou a fazer traduções para um projeto chamado Círculo do Livro, aproximando-se do mercado editorial. No início dos anos 90, começou a escrever os primeiros livros sob encomenda. Não eram publicações literárias, mas manuais de nutrição, saúde, plantas e temas práticos. Em seguida, começou a fazer adaptações infanto-juvenis de clássicos, como Germinal, de Émile Zola, Ilusões Perdidas, de Honoré de Balzac e Os Miseráveis, de Victor Hugo. Esse último finalista do Prêmio Jabuti em 2015. Silvana já assinou 26 livros, entre adaptações e autorais, vários dos quais receberam a distinção altamente recomendável da FNLJ. As viagens e menção aos clássicos são temas recorrentes. Entre eles estão Ana e Arthur Descobrem a Grécia, editora do Brasil, e Histórias da América Latina, Planeta, e Viagens pelo Brasil, Qual é o Seu Norte? Companhia das Letrinhas. Ao longo do ano passado, a autora se dedicou a fazer adaptações da obra de Monteiro Lobato, que estão para ser lançadas. Fizemos adequações de vocabulário, suprimindo as violências racistas. Explicando na introdução o que foi feito e por que foi feito. Não mudamos nada na escrita, porque Monteiro Lobato era um estilista fantástico, disse a escritora. Acho adequado fazer essas mudanças porque a criança ainda não tem juízo de valor formado e repete muito do que ela vê e do que ela ouve, explicou. Olhando para a própria trajetória, Silvana reconhece que seu trabalho tem forte influência das viagens que fez, com tudo que essas excursões trouxeram junto e da cultura popular. Em essência, as 2 faces dessa moeda é que compõem a base do seu trabalho. Eu me defino como uma escritora do Brasil e, ao mesmo tempo, universal. A cultura popular é muito universal, definiu. A leitura é um universo fantástico, onde você descobre o outro, se redescobre e viaja sem sair de casa, completou.